Muito bem, pessoal. Vamos falar um pouquinho então sobre osteoartrite. A osteoartrite é um termo, né, que deixa as pessoas muito confusas, né, pelo conceito dessa entidade nosológica. Então, assim, quando a gente fala osteoartrite, as pessoas, né, até profissionais da saúde, não têm certeza se é, digamos, uma inflamação específica na articulação, em qualquer articulação, se é uma doença autoimune, se é uma infecção, né? Se é um trauma, não tem noção, né? Entendem apenas que o termo artrite é inflamação na articulação. Mas na realidade, todas as artrites apresentam inflamação na articulação. Então, a osteoartrite é uma artrite. Né? Então, a artrite é um conceito amplo para todas as afecções que produzem inflamação articular. Mas osteoartrite, um termo tão óbvio, é uma patologia específica. E é a patologia mais comum na reumatologia. Então, cerca de 40% dos pacientes que vão no consultório de reumatologia vão por esse motivo. E no ortopedista também. Então, assim, na realidade, naquele paciente que, digamos, procura o traumato-ortopedista não para a fratura, né, mas para dores articulares, também, eu não tenho os dados específicos aqui, mas é um percentual muito alto dos pacientes que buscam é, um auxílio médico com ortopedista também, devido a uma inflamação articular que é a osteoartrite, é o tipo da osteoartrite, é o mais comum, a inflamação articular mais comum, de fato, certo? Então, muita gente também chama de osteoartrose. Na faculdade a gente chegou a aprender no passado que osteoartrite era agudo e osteoartrose era crônico. Na realidade, em alguns países chamavam mais osteoartrite, não sei se nos Estados Unidos e na Inglaterra era osteoartrose, uma coisa mais ou menos assim. A gente aprendeu dessa forma, né? Osteoartrite era aguda, osteoartrose era crônica. Na realidade, é a mesma porcaria. É tudo igual. Osteoartrite, osteoartrose é a mesma entidade nosológica, é uma entidade que não está ligado a nenhuma doença autoimune, é, mas é preciso entender a sua fisiopatologia. Então, primeiramente, a osteoartrite ela está relacionada ao estresse mecânico. Então, é uma doença da cartilagem hialina. E essa doença está relacionada, sim, com o estresse mecânico. Então, sem estresse mecânico é difícil ter osteoartrite, a não ser com o envelhecimento. Algumas pessoas mais cedo, outras pessoas mais tarde. Tá? Então, a característica principal, né, da osteoartrite é, de fato, a erosão da cartilagem. Então, a cartilagem vai começar a apresentar uma erosão, e essa erosão, ela não é, digamos assim, no aspecto inicial, ela não é uma erosão nítida que vai chegar até o osso. Ela começa de uma forma, digamos, às vezes, inicial, de uma forma leve. Né? Então, principalmente quando eu falo da osteoartrite, que é primária, considerada primária. A osteoartrite primária, então, não tem relação com uma fratura, com um trauma. Ela é um problema intrínseco da cartilagem. Então, aquele paciente tem um problema na cartilagem, muito provavelmente relacionado com a sua matriz, né? Uma matriz cartilaginosa de uma qualidade um pouco mais baixa, digamos, menor, né? E essa deficiência na cartilagem, com certeza, segue um padrão hereditário. Então, o paciente tende a ter um envelhecimento da articulação como um todo devido ao desgaste da cartilagem por uma alteração intrínseca da cartilagem. A cartilagem, o tecido cartilaginoso é mais frágil nessas pessoas. Então, a gente chama isso de osteoartrite primária. Tá? Então, é, como, né, nesse processo de lesão da cartilagem, acontece esse processo de lesão da cartilagem, existe um processo inflamatório, o próprio processo inflamatório
dentro dessa articulação causada pela agressão no tecido cartilaginoso, ele vai lesionar outros tecidos, como o próprio tecido cartilaginoso subjacente ou adjacente, como também o próprio tecido ósseo, menisco, ligamento, disco, enfim. A inflamação, por isso que a gente toma anti-inflamatório, né? Porque ela agride, é uma resposta do corpo para curar o corpo, mas ela acaba também sendo agressiva contra os próprios tecidos, digamos, adjacentes ao processo inflamatório, ou seja, aqueles tecidos lesados não somente promovem inflamação, mas eles acabam prejudicando, né, gerando dano inflamatório. Né? A inflamação vira uma doença, certo? E essa inflamação, ela gera, então, dano nos tecidos à volta. Então, é importante conter a inflamação. E, de fato, conter a inflamação é um processo muito importante dentro do tratamento da osteoartrite. Isso é fundamental. Né? Então, o processo inflamatório, ele gera mudanças anatômicas. Né? Então, nós temos efeito químico inflamatório, efeito proprioceptivo e o paciente vai ter uma mudança na distribuição das cargas, porque muda o tecido cartilaginoso, né, muda então a distribuição das cargas, porque o tecido cartilaginoso ele tem um papel importante, né, na dissipação das cargas ao longo do tecido ósseo, e então, tendo dano à cartilagem, vai ter lesão, dor, vai ter alteração proprioceptiva, então, digamos, vai ter disfunção na cartilagem, na articulação como um todo, e essa disfunção vai promover restrição de movimento, e essa restrição de movimento também vai contribuir para mais dano em tecido, porque dá arraste biomecânico dentro da estrutura. Então, esse arraste biomecânico acaba, né, deteriorando ainda mais o tecido. Então, desta forma, então, nós podemos entender mais ou menos como funciona a fisiopatologia da osteoartrite. E ela, primeiramente, ela também está relacionada com o envelhecimento. Então, todo mundo vai ter um pouco de osteoartrite, certo? Mas tem pessoas que têm osteoartrite um pouco antes do normal. Isso a gente chama de osteoartrite primária. Tá? E então, vamos lá. Bom, então a osteoartrite é o mesmo que a osteoartrose, né? Ou artrose, como a gente já falou, uma doença articular degenerativa. Né? A osteoartrite é mais frequente, então, como a gente já falou, né? É a mais frequente patologia articular, do tipo essa de reumática, né? No entanto, ela não é um processo reumatológico, digamos, algo que tenha no sangue. Ela é tratada pelo reumatologista, mas ela também é tratada pelo ortopedista, como é também tratada pelo fisioterapeuta, pelo quiropraxista. Na realidade, é uma entidade nosológica que não tem uma relação, digamos, imunológica, né, digamos, inflamatória, autoimune. Né? Então ela está relacionada muito mais com uma fragilidade intrínseca do próprio tecido cartilaginoso ou com um trauma em geral. Mas o que nós podemos falar? É muito comum, então o nosso da reabilitação traumato-ortopédica vai ser a nossa principal patologia, principalmente porque está ligada ao estresse biomecânico. Então, uma patologia que está relacionada com lesões articulares, pode ser secundárias, lesões articulares, e ela está intimamente, mesmo no caso primário, né, digamos, de uma fragilidade intrínseca da cartilagem, o fenômeno de estresse biomecânico está muito relacionado. Então, dados da Previdência Social no Brasil nos informam, né, que ela é responsável por até 7,5% dos casos de afastamento do trabalho. É a segunda também em relação ao auxílio-doença, 10,5%, e a quarta a determinar a aposentadoria, 6,2%. Então, se ela não diretamente está relacionada com a aposentadoria, em muitos casos ela secundariamente ela está associada a patologias que vão gerar aposentadoria. Então, porque ela pode
agravar o quadro de condições clínicas de muitos pacientes que estão realizando, então, aposentadoria precoce por invalidez. Então, nós temos que lembrar do tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso é formado pelo condroblasto. Então, nós temos aqui o condroblasto. Opa, vou apagar aqui a canetinha. Nós temos o condroblasto e o condrócito. Tá? Laser. Então, o condroblasto aqui e o condrócito. Então, vocês podem observar que existe uma grande quantidade de matriz extracelular. Né? Então, como todas as células de tecido conjuntivo, tá? São altamente ricas nessa matriz extracelular. Então, essa matriz extracelular é contígua, né? É uma massa única de substância, principalmente colágeno, né? Elastina, etc., que vão se relacionar com as células em uma distância relativamente grande dentro de um paradigma histológico. Então, tu imagina que ela tem uma consistência maior que o tecido, maior que o tecido frouxo, o tecido mole, como, por exemplo, tecido conjuntivo frouxo, o tecido conjuntivo denso, o tecido conjuntivo propriamente dito, mas ela é, digamos, também menos rígida do que o osso. Então, mesmo assim, uma ação mecânica dentro desse, digamos aqui, dessa matriz extracelular, ela vai então gerar uma oscilação, uma ondulação mecânica, né? Uma ação mecânica vai promover um processo de compensação vamos dizer assim, repercussão mecânica no tecido biológico. E essa repercussão, em parte, ela é suprimida pelas características do próprio tecido, conforme sua fisiologia, e conforme o nível de estresse que existe, então vai gerar uma lesão a nível celular, né, também. Então, quando gera essa lesão a nível celular, nós temos aí a formação de um processo inflamatório. Aí esse processo inflamatório, ele vai gerar danos também secundários, né, nessa articulação. Então, características, né, que eu posso salientar aqui, ó. Primeira característica é nutrição célula a célula. Então, não tem circulação sanguínea, né? Muita circulação sanguínea. Então, aonde passa sangue, né, na periferia, vai levar o nutriente para algumas células que vai transmitir esses nutrientes célula a célula, uma camada de célula para outra. Né? Então, é um tecido muito rico em material extracelular. A patologia, né, a osteoartrite tem uma certa preferência para mulheres. No sexo feminino, ela afeta mais as mãos e joelhos. E no masculino, mais a articulação coxo-femoral. Né? Ela aumenta com o passar dos anos, sendo pouco comum antes dos 40 e mais frequente após os 60, no caso a osteoartrite. Né? Pelos 75 anos, né, 85% das pessoas têm evidência radiológica ou clínica da doença. Mas somente 30 a 50% dos indivíduos com alterações observadas nas radiografias queixam-se de dor crônica. Então, existem manifestações que não produzem dor. Né? Então, indivíduos com envelhecimento vão produzir alterações na cartilagem que não chega a produzir dor. E alguns vão ter envelhecimento mais precoce que podem produzir dor. Então, uma fragilidade intrínseca do próprio tecido cartilaginoso. Então, é uma doença que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem articular e por alterações ósseas, né, conhecidas como osteófitos, né, osteofitose. Né. E essas alterações ósseas são reações, né, o efeito peso elétrico, da alteração de carga por causa da alteração da cartilagem, e também do processo inflamatório que modifica a estrutura do osso, certo? Então, vou passar aqui alguns vídeos, né, mostrando aqui algumas animações sobre a osteoartrite. Tá?
artrite degenerativa, né? Ela vai afetar várias articulações, né? Pode, principalmente na terceira idade, ela vai afetar com o envelhecimento, ela vai promover, então, séria inabilidade, desconforto para o paciente. E a osteoartrite, ela, como é que eu vou colocar para você? Ela atua de uma forma bem cíclica. Né? Ela vai atuar de uma forma bem cíclica. Tá? Ela vai ter, digamos, uma apresentação, vou botar aqui, ó, bastante cíclica no paciente. Tá? Principalmente no paciente da terceira idade com osteoartrite primária. Em todos os casos, tanto primária quanto secundária, ela vai apresentar um ciclo da doença. Quando a doença é menos compensada, o ciclo de quadro agudo é mais frequente ao longo do ano e as crises são mais próximas. Né? E o paciente, no caso, mais compensado, ele vai apresentar manifestações ali mais, digamos, distantes. Né? Chega a ter um controle das crises, diminuem as crises, e também esse paciente acaba, digamos, muitas vezes tendo apenas um desconforto, não tem mais aquela crise aguda, né? Aquela crise inflamatória forte. Então, eu gostaria de... Bom, eu tive que dar uma interrompida ali por uma questão extrínseca aqui, mas então, retomando, né? Então, a osteoartrite é uma alteração degenerativa, né? Os nossos pacientes, principalmente da terceira idade, são os pacientes que mais sofrem, porque é uma coisa que está relacionado com o envelhecimento da cartilagem, além de ter relação com o estresse biomecânico. Então, a osteoartrite, ela pode ser uma afecção primária, né? No caso de afecção primária, ela não tem necessariamente uma causa conhecida, está relacionada mesmo com o envelhecimento, com o sexo, com hereditariedade, mas também com estresse biomecânico. Tá? E a secundária, que nós temos uma causa conhecida. Então, nesse caso, nós temos um evento patológico que se associou, que gerou essa osteoartrite. Isso pode ser sobrepeso, obesidade, pode ser uma lesão, um trauma, uma cirurgia, tá? E outras condições. Tá? Então, é importante que nós entendamos, né, que um processo inflamatório causado até mesmo pela osteoartrite primária pode intensificar digamos, o desgaste da cartilagem. Então, uma lesão traumática, né, que não, mesmo que não haja fratura, né, mas que haja, por exemplo, uma entorse, o processo inflamatório ele pode ajudar a danificar mais o tecido cartilaginoso. Mas se eu tiver um trauma, uma infecção, uma artrite séptica no joelho, então as toxinas dessa bactéria, elas podem também contribuir para a danificação ou para a lesão da cartilagem. Então, nós podemos considerar que são todos danos secundários. Então, entra na classificação de osteoartrite secundária. Então, na osteoartrite secundária, primária ou secundária, tanto faz, né? Nós vamos ter ainda, digamos, o estresse biomecânico, e esse estresse, o uso e o desgaste dessa articulação vai promover, então, uma lesão, né, que está relacionada que nem a cinesiopatologia, né, da quiropraxia. A cinesiopatologia gera estresse, né, disfunção articular, vai gerar processo inflamatório, etc. Então, essa articulação que apresenta essa disfunção, ou que apresenta uma fragilidade intrínseca da cartilagem, ou os dois, né? O primário pode somar com o secundário, vai promovendo mudanças. Né? E essas mudanças, devido ao processo inflamatório, vão acrescentando, né, mais, digamos, alterações anatômicas
e o processo inflamatório original ele vai prejudicando cada vez mais a articulação a ponto de promover mudanças ósseas, né? Então, os sintomas da osteoartrite, elas variam dependendo da parte do corpo, variam de paciente para paciente também. São condições que geram dor, edema, rigidez e crepitação, certos barulhinhos, né? E aumentam durante a atividade. Então, quando o paciente vai começar a fazer atividade, ele tem dor. Depois que ele movimentou, lubrificou a articulação, melhora. Então, os tratamentos para osteoartrite, geralmente, cortisol, né, corticoides, as injeções de ácido hialurônico, né, anti-inflamatórios não hormonais, nutracêuticos e também algumas vezes imobilização, exercício, diminuição do peso, né, modificação de atividades, em alguns casos mais graves, a cirurgia. Então aqui tem alguns exemplos, né, de osteoartrite. Vamos ver o que a gente pode colocar aqui no caso da osteoartrite. Osteoartrite do joelho, a chamada gonioartrose. Então é bem parecido com o que a gente já mostrou, né? No caso, o que acontece, a cartilagem vai sofrendo um dano inicial e esse dano ele pode aos poucos progredir até ficar osso com osso. A pessoa na atividade também, no estresse biomecânico, pode gerar dano articular. Então, como a gente falou, todas as articulações têm osteoartrite. Vai ter o wear and tear, que é o uso e desgaste, né, e o envelhecimento, uma injúria traumática na articulação, né, pessoas velhas, homens e mulheres também podem ter osteoartrite, mas é mais predominante em mulheres. Tem algumas ocupações, alguns trabalhos que vão aumentar o estresse no joelho, né, pessoas que trabalham de joelho, né, ou com o joelho, joelho no chão, né, de ajoelhados, né, ou flexionando o joelho, doenças como deformidades também no joelho, uma pessoa que tem uma alteração congênita na anatomia do joelho, ou um geno valgo também, ou um geno varo também vai forçar mais um lado do joelho. Então, tudo que aumentar o estresse biomecânico, tudo que gerar um estresse biomecânico aumentado, vai então dar predisposição à osteoartrite. E aí a articulação vai sofrendo desgaste e vai aumentando o processo inflamatório de uma forma cíclica, com recidivas. Esse processo inflamatório vai mudando a anatomia, inclusive a anatomia óssea. Dor, então, inchaço, rigidez, são os mesmos, né? Então, nós podemos ter, né, esses travamentos, né? É muito comum o travamento. Travamento é quando há uma disfunção e essa disfunção ela gera dor. Inclusive pode até gerar fraqueza muscular, esses travamentos. Faz um movimento específico na articulação, isso gera um reflexo doloroso na pessoa. Então, o tratamento vai ser a mesma coisa que as demais, isso não vai ter diferença, né? Então, ó, aqui a síndrome facetária também vai gerar osteoartrite, a síndrome facetária. Então, no caso aqui, nós temos um tripé, né, biomecânico, que é o núcleo pulposo, né, e as facetas articulares em cada segmento vertebral. Então, nós vamos, ao longo do wear and tear, né, do uso e do desgaste da articulação, também vai haver, né, o dano à cartilagem, tanto pela fragilidade intrínseca, quanto também pelo estresse biomecânico. Se eu tiver uma disfunção discal, né, é óbvio que vai sobrecarregar mais a faceta, principalmente quando diminui, né, o movimento num segmento intervertebral devido à disfunção discal, eu vou sobrecarregar mais a faceta. E pode ser unilateral, né, porque daqui a pouco a biomecânica do disco é prejudicada somente num dos lados.
Exatamente. Principalmente, é, nós podemos, né, na síndrome facetária, ter dor, por exemplo, no trapézio, dor na cabeça, né, a síndrome facetária lombar pode ter dor nos glúteos. Então, nós podemos ter algumas reações sistêmicas na síndrome facetária. Então, indica, né, no caso, na síndrome facetária, além do descanso, né, o gelo, também compressas quentes, anti-inflamatório, fisioterapia, bloqueios articulares facetários. Em alguns casos, é feita a risotomia, que é a inutilização do nervo que coleta informação dolorosa da faceta. Bom, então a osteoartrite ela vai ter manifestações muito semelhantes, como a gente viu aqui na osteoartrite da faceta, né? Que é nada mais é do que a síndrome facetária. Então é bem parecido, com alguns sintomas um pouco diferentes, um pouco assim modificados conforme a região do corpo. Então, a osteoartrite da síndrome facetária, nós podemos ter dor de cabeça, podemos ter, né, ali ó, né, na facetária lombar, nós podemos ter dor na pelve, né? Então, os tratamentos aqui pode ser de risotomia até fusão óssea, né? Artrodese, tá louco, né? Uma coisa que eu não recomendo. Então, a gente pode citar aqui, ó. Então, no caso da coxartrose, né? Osteoartrite do quadril. Vamos ver o que tem animação nos mostrar aqui. Olha só. Mostra aqui a ilustração do desgaste. Com o tempo também vão acontecer mudanças anatômicas ósseas, né? Vão formar aqui esses bone spurs, nada mais são do que osteófitos também, por alteração das forças, né, inflamação e efeito piezoelétrico. Então, na realidade, sintomas também são parecidos, né, mas vou tentar rigidez do quadril, sensibilidade no quadril, nós vamos ter movimento aumentado com a dor, né, dor no quadril, né, na panturrilha, nos glúteos, na perna, digamos, no joelho. Então, fenômenos de dor irradiada também pode acontecer. E na realidade a gente sabe que a disfunção articular está relacionada com pontos gatilhos. Então nós vamos ter também associação de pontos gatilhos. Então, muitas vezes a gente vai visualizar a crise da osteoartrite pelos pontos gatilhos. Então isso é fundamental. Tá? O que mais nós temos aqui? Mesma coisa a osteoartrite do ombro. Vou deixar vocês verem. Eu acho legal ver a animação. Tá? Vou deixar aqui vocês verem a animação. Você tem que pensar que a osteoartrite ela vai tornar a articulação mais pesada para movimentar, então ela vai gerar fenômenos, né, inflamatórios, né, processos inflamatórios na cápsula articular, ela vai ficar mais difícil dos tendões, né, vai ter mais estresse sobre os tendões, sobre junção miotendínea. Então vamos imaginar aqui, né, o supraespinhoso aqui, como é que ia ficar o supraespinhoso? Como é que ia ficar o manguito rotador? Como é que ia ficar todos os tendões rotadores internos e externos? É muito comum que haja, então, associado a essa condição de osteoartrite no ombro, tendinites, bursites, né? Daqui a pouco o paciente vai evoluir para uma tendinite do subespinhoso, daqui a pouco o bíceps vai começar a sobrecarregar, inflama o bíceps, tem a inflamação da bursa, e daqui a pouco
3 componentes articulares aí inflamados, daqui a pouco o paciente tem uma capsulite adesiva e acaba evoluindo para um ombro congelado. Então isso é comum a gente encontrar isso em alguns pacientes. Então, quanto a sintomas, é a mesma coisa, né? Mesma coisa. E das mãos também a osteoartrite é mais comum em mulheres, né? É mais comum em mulheres, com osteoporose localizada, né? Tá aqui a animação, que acho legal ver a animação. Isso vai gerando, então, além da perda óssea, né? A perda de cartilagem e a fusão articular. A gente chama de anquilose. Então, isso vai ser percebido principalmente na função da idosa, né? Bom, estamos quase terminando. Então, aqui, né, um slide aqui falando sobre a osteoartrite do joelho, mostrando essa diminuição do espaço articular. Então, a osteoartrite, como tem a relação com o estresse biomecânico, diminuição do espaço articular, pelo menos um ponto da articulação, é importantíssimo, né? Na osteoartrite. Aqui nós temos a área intercondilar, aqui, ó, um osteófito se formando, justamente, muitos pacientes eu já vi com esse tipo de quadro. Tá? Pacientes que sofreram fraturas, né? Então aqui, fratura do cotovelo, uma fraturazinha aqui, ó. A superfície articular está claramente né, afetada aqui com esse tracinho de fratura aqui, ó, né? Que rompe a superfície articular. Então, se romper a superfície articular, é óbvio que vai ter osteoartrite, né, secundária, né? E essa osteoartrite vai ampliar, vai danificar mais áreas da articulação, certo? Da mesma forma aqui, não tem como não haver osteoartrite aqui, porque o processo inflamatório é tão forte nessa região, vai ter tanto processo inflamatório aqui, né? Vai ter um processo inflamatório tão global nessa região aqui, que ele vai afetar a cartilagem hialina aqui. Então, é normal que esse paciente vá ter depois também, da mesma forma. Aqui, superfície articular da cartilagem e também do fêmur vai ficar comprometido. E aqui também, a superfície articular desses ossos aqui também vão ser afetados como? Pelo trauma contuso, imagina, para ter essa fratura, mas também pelo próprio processo inflamatório que vai afetar a superfície da articulação do tornozelo. Né? Aqui eu já tenho um ligamento ali calcificado, né? Então, certo? Mas o dano vai se amplificando. Aqui é uma fratura do platô tibial, aqui, né? E marcado na esclerose subcondral e diminuição do espaço articular, tem que ter isso na gonartrose. Então, exercício osteoartrite. Olha, temos que entender da seguinte forma, nós vamos acordar um pouquinho. A osteoartrite como consequência de exercício físico. Então, o exercício físico pode causar osteoartrite? Pode. Pode agravar a osteoartrite? Pode. Então, te liga, mano. Exercício físico agrava a osteoartrite. Mas o exercício físico também trata a osteoartrite. Então, precisa ter um equilíbrio muito forte aí nesse gerenciamento clínico da osteoartrite. Nós temos quadro agudo e quadro crônico. Então, você tem que saber o que fazer no quadro agudo e quadro crônico. Muitas vezes nós estamos num quadro, tiramos o paciente do quadro agudo e estamos fazendo manutenção, daqui a pouco o paciente inflama demais, de novo, porque nós exageramos o exercício. Então, quando a gente gera muito fortalecimento, diminui um pouco o espaço articular. Porque imagina, contração músculo agonista, músculo antagonista, o que acontece? A tendência é a articulação ter o estresse biomecânico só pela ação sinérgica muscular. Então, nós temos que associar o fortalecimento muscular com, digamos, estratégias de compensação do estresse biomecânico, como tração, mobilização, massagem no músculo. Então, o tratamento em equipe no ambulatório é muito fundamental, porque o paciente que tem acesso ao massoterapeuta, né, ao quiropraxista, ao fisioterapeuta, faz mobilização. E isso vai contribuir bastante, né, com exercícios também de mobilidade, né,
de fortalecimento e de alongamento, vai contribuir bastante para o processo de manutenção. Tá? Então, dieta, principalmente para reduzir o peso corporal. Tá? Não tem nenhuma medicação que é provado que vai, né, tratar a osteoartrite. Né? Mas reduzir o peso é fundamental, porque pouca coisa que o paciente reduz o peso melhora os sintomas da osteoartrite. Tá? Então tem aí também o Artroliv, né, que é glicosamina, vou fazer aqui glicosamina e condroitina, e o Cartiliv. Né? O Cartiliv é o C2. Então isso dá para combinar os dois, tá? Tá um pouco caro, mas dá para combinar. E isso aqui só para quem tem alergia que é ruim, mas é difícil, tá? Não faz mal à saúde, não é uma medicação, né? E não engorda, né? Aqui, ó, zero açúcar, não engorda. Então pode tomar, não vai engordar por tomar Cartiliv ou Artroliv, tá? São perguntas que o paciente faz. Vou engordar? Não vai engordar, certo? Vai diminuir a dor? Sim, até pode diminuir um pouco a dor. É para prevenir o desgaste, tá? Mas demora em torno de 3 meses, o Artroliv principalmente, para fazer efeito, segundo o que constam alguns relatos de clínicos e de pacientes. Tá? Então o paciente vai ter que tomar pro resto da vida. Tá? Tem que tomar isso pro resto da vida. Ou um ou outro, ou a combinação dos dois. Então o tratamento tem o tratamento agudo, o tratamento crônico. O agudo, já vou dizer uma coisa para ti, o paciente está inflamado. Anti-inflamatórios. E principalmente físicos. Laser, ultrassom, né, terapia combinada e principalmente o agulhamento neuropático. Às vezes uma intervenção de agulhamento neuropático reverte a crise. Uma. Aí depois só dá movimento, mobilização, né? O gelo quando está bastante inflamado. Então assim o paciente faz em casa o gelo, né? E pode fazer uma massagenzinha com gelo na clínica quando está muito inflamado. Mas o dry neuropático é o que mata a pau, às vezes uma aplicação somente. Ok? Então, a inflamação, um processo agudo, né? É inflamação em si. Então, anti-inflamatórios hormonais, eu geralmente trato sem nenhum anti-inflamatório, só com eletroanalgesia antiflogística e dry needling neuropático consigo reverter isso aqui, tá? O ajuste uma coisa aqui, ó, TLNR. Isso aqui, liberação neuroreflexica, mata a pau, certo? Realmente, o técnico de liberação neuroreflexica é muito efetivo para liberação do paciente. Então, o paciente que faz reforço, osteoartrite tem que fazer tração, descompressão e fazer uma liberação neuroreflexica, tá? Funciona muito bem, certo? Então, ó, crônico, cinesioterapia, exercício terapêutico, fortalecimento, agulhamento preventivo para não voltar à crise. Isso pode ser feito uma vez por mês, né? Uma acupuntura, um agulhamento neuropático preventivo, ou uma vez a cada 2 meses. E a quiropraxia também pode ficar sendo feita uma vez por mês, né? Como uma ferramenta de manutenção para liberação, para ganho de espaço articular. Tem que ganhar espaço articular. Ganhando espaço articular com tração, né, com liberação reflexica, e isso vai ser chave na manutenção. Tá? Reforço, liberação, né, isso é importante. O reforço, às vezes, feito demais, às vezes dá dor, volta para a crise. Então, se não for feito liberação, mobilidade, né, tração, é muito fácil o próprio tratamento retornar à crise. Tá? Então é isso aí, a hidroterapia e a hidroginástica também muito interessante, né? Porque a hidroterapia e a hidroginástica, elas não... Hidroterapia é o fisioterapeuta, hidroginástica é o educador físico, mas elas diminuem o peso. Então tu dá exercício, tu ganha mobilidade, olha só, mobilidade sem estresse mecânico. Essa é a vantagem da hidroterapia, certo? Como exercício, eu acho que é um dos melhores para osteoartrite, certo? Porque ele não tem carga, isso ajuda bastante. Treino de mobilidade sempre, mas tem que ter a parte passiva também, não só ativo, porque o passivo ele consegue mais ganho específico de liberação articular, e era isso aí. Bom, e o que a gente tem que trabalhar, né, para osteoartrite é a prevenção, né? Então nós temos uma patologia que afeta um tecido que dificilmente não vai repor, né? Tudo que a gente vai fazer para prevenir o desgaste. Então,
uma coisa chave é o controle da inflamação. Então, quanto mais inflamação, mais tecido, né, inflamado, lesado secundário à inflamação. Não precisa desinflamar só com anti-inflamatório, né? A descompressão articular serve como um processo de ajudar no controle inflamatório. O gelo, terapia anti-inflamatória física, como laser, etc., ultrassom, vai ajudar no controle do processo inflamatório, né? O ganho de amplitude, movimento, isso é muito importante na manutenção. O trabalho muscular, identificar, né, a disfunção de uma forma precoce. Quando vai entrar em disfunção, a musculatura começa a ter, né, miopatologia na volta da articulação, né, digamos, avaliar, né, os tecidos periarticulares, porque eles podem gerar algum sinal de regresso ao processo inflamatório agudo, né, porque tem um ciclo, o paciente vai ter vários ciclos ao ano, vai ter cada vez menos ciclos com tratamento e quando vê, passa um ano inteiro só tem desconforto, não tem mais aquela crise aguda. Mas o que nós temos que evitar mesmo, né, de fato que nós temos que evitar é isso aqui. It restores function to a severely damaged knee. Most commonly, it is used to repair a knee that has been damaged by arthritis. During the procedure, the surgeon replaces the damaged portions of the knee with artificial parts. These parts consist of a metal femoral component, a metal tibial component, and a plastic spacer. A small plastic patellar component may also be used. In preparation for the procedure, anesthesia is administered and the patient is positioned. The surgeon makes an incision in the front of the knee. The surgeon gently moves the kneecap out of the way to expose the joint. The surgeon carefully trims away the damaged ends of the femur and the tibia. The surgeon removes cartilage and a small amount of underlying bone, reshaping the bones to provide a stable platform for the artificial components. After the bones have been prepared, the surgeon may apply bone cement to stabilize these components. The surgeon inserts the metal femoral and tibial components. The surgeon secures a plastic spacer onto the tibia component. The spacer will allow the femoral component to glide smoothly and naturally as the knee is used. In addition to repairing the femur and tibia, the surgeon may also choose to resurface the kneecap. If so, the surgeon will carefully trim away the back of the kneecap and replace it with a small plastic cap. When all of the components are in place, the surgeon tests the components by guiding the knee through a range of movements. The surgeon checks to make sure the knee flexes and extends with a fluid and natural motion. When the procedure is complete, the surgeon closes the incision and bandages the knee. Patients. Bom, então essa é a condição que nós lutamos para evitar, que ele chegue nisso, porque instalar uma prótese no paciente significa que tem uma vida útil nessa prótese, então ele não pode ser muito novo para que chegue um momento que tenha que trocar a prótese, né? E ele também não pode ser muito velho, né, para que ele faça uma cirurgia dessa e fique na mesa e não sobreviva à cirurgia, com anestesia, etc. Então, essa é uma situação bem complicada, então nós temos que trabalhar a osteoartrite está aí, né? E nós temos que ter plano de tratamento para a osteoartrite. Então, a osteoartrite é plano de tratamento, certo? Então, é isso que eu coloco para vocês, tá? Isso que a gente ensina no Instituto Convertebral e o que a gente está desenvolvendo também nas unidades. Um grande abraço.